Eu fiquei atento aqui, o senhor Rogério Marinho, os pressupostos que o senhor colocou, a situação fiscal do país, inclusive quando o senhor coloca que quem acaba sendo mais prejudicado com esse problema são as camadas mais pobres do país. Mas eu quero aqui entrar em alguns detalhes. Primeiro, o seguinte, nós sabemos que tem uma parte do que se discute dentro da questão da Previdência que, na verdade, é a questão de poderia ser classificado como uma área de proteção social. Então, para mim, aí quando o senhor fala que de trazer prejuízo social, quer dizer, trazer, como o BPC, como uma série de situações que não posso discutir essa questão do trabalhador rural como uma questão de déficit, né? Até porque é como se você falasse que Bolsa Família é deficitário. Isso não, área de proteção social não há, você não pode ter esse tipo de parâmetro, né? Então, primeiro que eu gostaria de saber se vocês, por que vocês não consideram essa separação daquilo que realmente está dentro da Previdência, que é de proteção social, e aquilo que realmente é Previdência. Né? Primeiro isso. Né? Segundo, vocês, na verdade, o projeto que foi enviado a essa casa traz um sumário, né, no final, na última página, considerando que o regime geral, na verdade, ele coloca o impacto de projeção de economia em cima de cada segmento. E ele traz aqui, no total de 20 anos, uma previsão de 3 trilhões e 400 bilhões para ser economizado em cima do regime geral. Né? E apenas 413, no caso, bilhões em cima do chamado regime próprio. Isso dá mais ou menos, o regime próprio seria, o impacto que está se colocando aí para economizar seria algo em torno de 10%. Então, isso nos 20 anos. Isso são os dados que foram colocados pelo governo aqui na última página. Portanto, assim, esse discurso de que nós vamos combater a injustiça, os números dizem outra coisa. Porque os números estão dizendo que a economia que se projeta é em cima de quem ganha pouco. Até porque a média do regime geral, do salário, a média do regime geral são de 2 salários mínimos. Então, sinceramente, não é isso que o número está dizendo. E, por último, o senhor, quando foi afrontada aqui a questão da reforma, talvez a questão da reforma tributária, como elemento de correção dos ajustes fiscais que nós vivemos, o senhor mesmo reconheceu que nós tivemos no ano passado algo em torno de 360 bilhões de reais de renúncia fiscal, aí coloca, não, da dificuldade, do problema. Aí eu fico pensando, quer dizer, a maior indignação que a gente pode ter, sabe, é a gente se acostumar com a injustiça, sabe, e não considerar que é preciso que quem pode pagar a conta é exatamente, e que deve pagar a conta do desajuste fiscal, é quem tem condições de pagar. Porque senão nós vamos falar assim, não, mas é porque é muito difícil aprovar reforma tributária, tem 20 anos que a gente discute, como o senhor colocou aqui, não vamos enfrentar os grandes grupos econômicos, não, vamos enfrentar o professor, vamos enfrentar o trabalhador rural, que é muito mais fácil, vamos enfrentar o pobre. Então está me parecendo isso, né? Porque não dá. A gente viu aqui agora, por exemplo, o Bradesco anunciando seu lucro, né, de 6 bilhões de reais, no primeiro trimestre, com um acréscimo de 23%, em plena crise que o país vive. Então, nós queremos dizer, senão, para discutir o problema fiscal brasileiro, nós temos que discutir com quem realmente tem condições de pagar. Então, é essa situação que eu gostaria que o senhor pusesse essas reflexões sobre as ponderações que nós fizemos.